Sim, até porque a gente tem que partir do pressuposto de que as partes, né, ali coletivamente, enfim, chegaram a um consenso de que aqueles eram os direitos, ou podiam abrir mão de determinadas situações em prol de outras. Então, houve uma negociação por trás daquilo que aparece ali, que é só uma folha de papel, né, uma negociação. Mas por trás daquilo teve, a princípio, um grande embate. Então, chegaram àquela conclusão de que aquilo era melhor para todo mundo. Né? E é difícil, você que está de fora, você fazer essa análise do que é melhor do que é pior, né? Porque assim, redução de intervalo para 30 minutos. Na concepção clássica, isso era ruim. Antes da reforma trabalhista, inclusive, a gente anulava essas cláusulas de normas coletivas que reduziam o intervalo para 30 minutos. Mas assim, será que é ruim mesmo? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com setor privado, mas que aconteceu no TRT do Rio. Foi muito curioso. Nós tivemos um presidente, numa época, que baixou uma regra de que os servidores que trabalhavam 7 horas direto, ou seja, mais de 6 horas por dia, tinham que ter 1 hora de intervalo. E tinham que gozar essa 1 hora de intervalo. E aí os servidores fizeram um movimento contra a regra de 1 hora de intervalo, que eles queriam tirar 30 minutos, para poder ir embora mais cedo para casa. Quem mora numa grande capital sabe a diferença de 30 minutos no trânsito, né? Quem mora longe como eu do local de trabalho, então, assim, é fatal. 30 minutos pode virar mais 1 hora no trânsito, né? Então, assim, o que é melhor, o que é pior? Né? Quem é que decide o que é melhor, o que é pior? Qual é a regra? É quem está negociando, né? Acho que essa é a regra, né? E aí também foi a mesma lógica daquela alteração do intervalo de 15 minutos para as mulheres antes das horas extras, né? Que as pessoas falavam, as mulheres falavam, mas eu não quero 15 minutos antes de 1 hora extra. Não faço questão de ficar 15 minutos aguardando ali ou descansando antes de trabalhar em jornada extraordinária. Eu prefiro ir embora 15 minutos antes e ficar com a minha família, enfim. E aí realmente isso acabou caindo. E era curioso esse intervalo porque a gente recebia ações trabalhistas pedindo para os homens também, usando o princípio da isonomia. Ah, é? Foram várias, dizendo assim, não, por que só a mulher tem esses 15 minutos? Então eu sou homem também quero gozar o princípio da isonomia, eu estou sendo discriminado. Na verdade, invertendo, né, toda a ideia do legislador, porque o legislador criou esse intervalo lá atrás, pensando na diferença que existe entre mulheres e homens. A história desse intervalo era o reconhecimento de que a composição orgânica da mulher é mais frágil que do homem. Né? Essa é a história, tá, gente? Não sou eu que estou falando isso não, pelo amor de Deus. Mas a história é essa. E aí a gente começou a questionar isso no trabalho intelectual. Mas espera aí, trabalho intelectual, né, assim, por que a mulher é diferente de um homem no intervalo para trabalho intelectual e tal? E começou esse problema todo. Enfim, isso acabou na justiça, né? E a justiça dava o intervalo, foi essa a decisão do TST no final das contas, mas a reforma trabalhista revogou. Né? Agora o que se manteve foi a questão do intervalo interjornadas, né? Aquele intervalo da mulher de poder usufruir de domingo. Isso. Né? Domingo então, quinzenalmente. Quinzenalmente, né? Ela tem esse benefício ainda, né? Tem. Porque assim, a legislação protetiva da mulher, ela é necessária. Ninguém questiona que existem algumas diferenças que precisam de um tratamento diferenciado. Toda a parte relativa também à gravidez, e a parte, por exemplo, de inserção no mercado, o que a gente comentou, né, no programa 1 de equiparação salarial, que existe uma distorção histórica ainda e tal. Então, ninguém duvida disso. Mas isso tem que ser bem feito, né? Isso tem que ser uma coisa com um estudo prévio de impacto bem analisado, né? Porque o mercado, infelizmente, ele é frio, né? E muita gente só vê número. Então, começa a colocar essas questões todas no impacto que isso vai gerar financeiramente para a empresa. Né? Então, tem que ser uma legislação muito bem feita e jamais inverter, né? Pegar o que foi criado para a proteção da mulher e aplicar para o homem também, porque aí é um contrassenso da isonomia, né? É andar para trás, né? Não tem lógica isso. Né? Uhum.